Olá para você, está começando mais um esquema de jogo dentro da Webzone. Não é Edu Pergunta, mas hoje vou ter a honra de apresentar o programa que André Luiz de Poldi faz com maestria. Ô André, você me deu um problema para resolver de apresentar que não sou tão assim irreverente quanto a Vossa Senhoria, como diz lá em Minas, mas a gente vai falar da Copa do Brasil. E por incrível que pareça, a gente vai ter 4 clássicos estaduais e um regional, que foi muito famoso, principalmente na década de 80. E dentro desse famoso, a gente tem 3 confrontos Minas-Rio. André, obrigado aí por ter deixado eu apresentar o programa. O que você avalia aí dentro desses confrontos da Copa do Brasil? Ficou muito clássico demais? Fala, Edu, tudo bem? É um prazer estar participando aqui e vamos deixar os elogios de lado. Aí você apresenta muito bem, você está acostumado. Eu também não apresento tão bem assim, né? Você estava falando tão difícil no começo aí que eu achei que eu estava numa sessão do Supremo Tribunal Federal ali, que os caras falam difícil, ninguém entende nada. Bom, deixa eu não falar muito mal do Supremo aqui, senão eles derrubam o nosso programa aqui, mas tudo bem. Mas, Edu, é um prazer estar participando aí. Eu acho que sim, cara, acho que foi assim, é algo bom, não acho que é algo ruim. Tudo bem que você vai ter grandes equipes de fora e eliminadas, mas, putz, para a questão da emoção, a gente tem muitos confrontos legais aí, muitos confrontos grandes logo de cara, e eu acho que isso dá uma brilhantada na competição, né? E até porque quando você joga tantos clássicos assim, é muito difícil você aprontar grandes favoritos, né? De todos esses confrontos, para mim, só um confronto tem um favorito. Depois eu até comento, mas os outros eu acho que tá tudo aberto. Eu acho que tá, lógico, um pouquinho de favoritismo, um pouquinho a mais para outro, mas a grande maioria eu vejo com muito equilíbrio. Vou fazer o seguinte, eu vou passar os confrontos para o pessoal. Foi feito o sorteio na última semana. E aí depois você faz uma análise. Lembrando que para outra fase, as quartas de final, vamos ter outro sorteio. Então não tem ainda um chaveamento definido. Claro. Então, vai classificar. Não, não é. Eu estou passando aqui na ordem, foi a ordem que saiu dentro dos potes. Então, o primeiro confronto, a gente vai ter Corinthians e Santos, e o primeiro jogo é mando do Corinthians. O segundo confronto vamos ter São Paulo e Palmeiras, com o mando do São Paulo, primeiro jogo. Bahia e Atlético Paranaense. Os baianos fazem o primeiro jogo em casa, em Salvador. Temos o clássico entre Atlético Goianiense e o Goiás. Vamos ter também outro clássico, Fortaleza e Ceará. Antes que o pessoal me pergunta, viu, André? A gente fala, mas você não vai falar o jogo de volta? Não, porque já está na mesma cidade, ou seja, vai ser num e outro. Pode ser que sejam estádios diferentes, mas eu penso que Fortaleza e Ceará, os 2 jogos vão ser no Castelão. Eu só não sei a questão do Goiás e do Atlético Goianiense. Não sei se eles vão mandar os 2 jogos no Serra Dourada. Vamos ter também Fluminense e Cruzeiro, com o Fluminense fazendo o primeiro jogo. América Mineiro e Botafogo, o primeiro confronto vai ser em Minas, assim como o Atlético Mineiro e Flamengo. Você quer começar com algum confronto? Faz um geralzão? Como é que você quer, André? Ah, Você que manda. eu vou falar pela ordem que você listou aí, eu vou falar dos 2 clássicos paulistas, né, que foram os 2 primeiros confrontos que você citou. Eu acho que Corinthians e Santos é um pouco mais equilibrado, né, o Corinthians, acho que tem um sinal de alerta aí que o Corinthians não ganhou clássicos, né, nessa temporada, é um fator alarmante aí, né, para o Corinthians, um fator preocupante. Lógico, essa questão de estatística não entra em campo, tudo mais, agora é outro jogo, mas é algo preocupante. E o Santos, depois de ter começado muito mal o ano, melhorou, mas ainda assim eu vejo com um certo equilíbrio esse confronto. Nenhum dos dois tá muito acima do outro, assim, a situação muda a cada semana, né? Faz um jogo bom, no outro já não joga bem. O Corinthians tem tido muitos altos e baixos, então eu coloco esse confronto como equilibrado. São Paulo e Palmeiras, aí esse é o confronto de todas as oitavas que eu acho que tem um grande favorito, que é o Palmeiras. Né? Se você pegar, por exemplo, a final do Paulista, que foi São Paulo e Palmeiras, por mais que o Palmeiras tivesse um leve favoritismo, não era um favoritismo tão grande naquela época, porque o Palmeiras ainda estava naquela ressaca, né, da Libertadores, do Mundial, tudo mais. O Palmeiras ainda estava meio que não estava ainda não tinha engatado ainda a quinta marcha. E o São Paulo estava muito bem no Paulista. Então a gente teve uma final equilibrada, assim, não. Lógico, o Palmeiras ganhou o segundo jogo por 4-0 e foi campeão, mas o primeiro jogo o São Paulo ganha de 3-1. O São Paulo chegou a estar ganhando do Palmeiras 3-0. Então,
Foi uma final equilibrada, um jogo para cada um, digamos assim. Agora, dessa vez, a gente tem um Palmeiras embalado aí nas últimas semanas. Palmeiras jogando muito bem, melhorou no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo é aquele vai e não vai, né? Quando você pensa que vai, não vai, né? Então, e o São Paulo já tem um histórico de eliminações e tudo mais. Então, isso acaba pesando. Se eu tô cravando que o Palmeiras passa, não, não é isso. Eu acho que o futebol sempre nos engana. Mas não tem como negar o favoritismo do Palmeiras. Então, para você, classificaria o quê? Palmeiras e Eu acho, Corinthians e Santos ficaria o quê? eu acho que passa Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras. Isso. Eu vou discordar de você. Eu acho que vai passar Corinthians e São Paulo. Ah, tudo bem. É que assim, quem é São Paulino como eu, a gente não aposta no São Paulo mais. Então é Não, natural mas quem tá de fora. eu estou vendo questão de tabela. Até fazer já um convite, na semana que vem a gente vai estar analisando a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Eu vejo que a tabela do Palmeiras ela vai começar a dar uma ajeitada, assim como o São Paulo, mas assim, é, eu vejo que aquilo que você falou, o 4-0 foi muito no segundo jogo para a final, entendeu? Então, assim, eu vejo que o São Paulo pode tirar algumas lições. E o Corinthians, eu não sei se ele está muito afim de conseguir eu não sei se ele vai ter time para ir para a Libertadores a mais. Então, por isso que eu vejo que o Corinthians ele pode conseguir essa classificação. Mas também é só palpite. Tá, Terceiro confronto, André. A gente temos aí o Bahia, o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense e o Goiás. A gente vai fazer de 2 em 2 para facilitar. tá. Não, lembrando, pessoal, não é que define as Não quartas. é o É um chaveamento. sorteio. A gente só está fazendo de 2 em 2 para pegar a informação e para facilitar para o André também. Do clássico de Goiás, eu acho que não tem favorito, né? As duas equipes estão capengando, acho que vão ser meio de tabela do brasileiro, meio para baixo, né? Acho que eu vejo as duas equipes bem equilibradas e quando você vai para um confronto de mata-mata, esse equilíbrio tende a ser maior, então não aponto favorito. No Bahia Atlético, fica aquela questão, né? Assim, lógico, o Bahia tá na Série B, o Bahia, tudo bem, tá no G4 lá da Série B, até o momento que nós estamos gravando, tá no G4 da Série B, mas esse negócio de Série B, Série A, quando é um confronto de mata-mata, ele dá uma equilibrada, não é? Não é uma coisa muito automática. Quem está na Série A passa. Então eu vejo também com certo equilíbrio esse confronto. O Atlético Paranaense deu uma boa melhorada aí sob o comando do Filipão. Resta saber se é alguma coisa mais a longo prazo, porque todo time, quando troca de treinador, dá uma pequena melhorada, aparente melhorada ali, depois volta tudo ao normal. Mas para eu apostar para não ficar em cima do muro, eu acho que vai passar Atlético Paranaense e Goiás. Esse eu voto com o relator, já que você falou do Supremo aí, eu voto com o relator. Aê. Também vai dar Atlético e Goiás. O quinto confronto é Fortaleza e Ceará. Eu vou fazer só o quinto confronto, você vai entender por qual motivo. Tá. Fortaleza e Ceará. Olha, eu acho que em tese o Ceará seria favorito. Lógico que não vou falar que é favorito porque é clássico e é mata-mata e tudo mais. Mas eu acho que o Ceará está mais encorpado na temporada. Resta saber como é que o Ceará vai lidar com a saída do Dorival Júnior, né? Já saiu, já tem um tempinho, mas como isso vai ser a longo prazo, e o Ceará estava muito bem sob o comando do Dorival Júnior, fez jogos interessantes aí na temporada, e o Fortaleza muito abaixo do que foi na última temporada, né? O Fortaleza que terminou muito bem o último Campeonato Brasileiro, no G4 e tal. Conseguiu passar de fase na Libertadores, capengou ali, mas faz um brasileiro muito ruim. Então, em tese, eu acho que passa o Ceará pelo que o time vem apresentando nessa temporada. Mas sendo clássico, e como você disse, tende a ser no mesmo estádio, então o favoritismo praticamente desaparece aí. Voto com você também. Eu vejo o Ceará um pouco acima também. E tem os confrontos, né? Porque o Ceará está na Sul-Americana e o Fortaleza está na Libertadores, então isso também pode pesar um pouco. Sim. André, por que eu fiz isso? Porque agora a gente vai ter 3 confrontos em que a gente tem Minas contra Rio. Então a gente vamos lá. O Fluminense vai enfrentar o Cruzeiro, é o primeiro confronto. Temos o América e o Botafogo. E o jogo mais esperado, que eu falei, são 4 clássicos e um clássico regional, que é o Atlético Mineiro e o Flamengo. Tem algum favorito? Você vê
diferença de, como você falou, tem diferença se um clube pode ter um jogo mais tranquilo ou não? Tá tudo igual ali? Olha, eu acho que desses três confrontos, o que eu aponto um pequeno favoritismo para um lado é do Fluminense em relação ao Cruzeiro. O Fluminense, por mais que tenha derrapado aí na temporada, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, apesar de ter sido campeão estadual, mas eu acho que o Fluminense tem um leve favoritismo para cima do Cruzeiro, que também está no momento, vem no momento bom aí nos últimos meses, parece que vai engatinhar o acesso para a Série A, tudo mais, mas eu vejo o Fluminense com leve favoritismo. Os outros confrontos, para mim, não tem um grande favorito. Assim, o América também capengando na temporada, mas tem um time interessante, é um time sempre muito perigoso. O Botafogo também está tendo investimento, está chegando jogadores novos, mas ainda não é mágico, né? Não é aquela mágica. Você traz um monte de jogador, põe lá, tá tudo certo. Não, o time ainda está derrapando muito. Então, por isso que para mim não tem favoritismo nesse confronto. E Atlético e Flamengo também nem se fala, né? São duas equipes com elencos muito bons, elencos muito superiores ao restante das equipes do futebol brasileiro. Então, lógico, pode ser que no dia do jogo, na época que for ter o confronto, pode ser que um esteja um pouquinho melhor que o outro. O Flamengo já trocou de treinador, o Atlético trocou de treinador no começo do ano, também não faz uma temporada assim tão boa quanto ele fez no ano passado, mas para mim não tem favorito. Para não ficar em cima do muro, né, como eu sempre faço no fim aqui, para mim passa Fluminense, passa América e passa Atlético. Eu acho que vai passar o Fluminense, vai passar o Botafogo e vai passar o Atlético. Então, Eu acho que o só em um. Botafogo eu acho que o Botafogo tem um time um pouco mais regular, porque tem a questão que no início do mês tomou algumas goleadas, tal, mas estava com 5, 6 jogadores que não eram os titulares. E lembrando que o Botafogo ainda não tem aquele elenco, que ainda vai começar a ter elenco agora quando abre a janela, que é a partir de 18 de julho. Então, assim, tem também essa questão do técnico. Já teve gente já querendo mandar o treinador embora, mas eu ainda vejo o Botafogo um pouco melhor. Ô, André, de uma maneira geral, o que você achou do sorteio? Você gosta desse tipo de coisa, de sorteio? Você acha que podia ter outro caminho? A gente está quase encerrando o programa dessa sexta-feira. Você acha que poderia já ter sido um sorteio desde o começo, já alinhado até a final? Ou você gosta desse estilo que a CBF faz? Assim, não vejo nada contra, né? Não acho ruim, mas eu como torcedor, assim, eu gosto de já ter o chaveamento, já começar a fazer uma projeção, quem que eu posso pegar aqui e ali. Então, eu acho que seria legal isso, mas também não tenho nada. Acho que a CBF tem tanta coisa errada que eu acho que não é esse o problema, né? Não acho que isso está longe de ser um dos principais problemas da CBF do futebol brasileiro. Mas acho que também tem a sua graça, tem o seu tem essa sua emoção, tem esse suspense, né, do sorteio e tudo mais, mas eu prefiro o chaveamento já pré-estabelecido. Lembrando que quando começa a competição, a primeira e segunda fase, você já sabe quem você vai enfrentar, aí Sim, sim. depois entre os clubes que estão na Libertadores e Aí ganha a muda. Copa, as Copas regionais, né, como Copa Verde, Copa do Nordeste, também tem o campeão da Série B, que já consegue uma vaga na terceira fase. Aí da terceira fase tem o sorteio, assim como nas oitavas, e as quartas, depois das quartas e semi até a final, já tem ali definido os jogos. Então, a gente está acompanhando aí dentro do programa de hoje essa análise das oitavas de final, lembrando que é apenas um palpite, o pessoal pode discordar aí dentro do Por favor, chat, né? pode. E depois a gente vai fazer uma análise, como é que foram os nossos palpites e também o que esses clubes apresentaram durante os confrontos. Porque o André está citando lá que o São Paulo e o Palmeiras têm um certo favoritismo, mas temos que lembrar que no clássico pode reverter, né, André? O time entra mais ligado, mais Claro, tranquilo, assim como pode acontecer no confronto entre o Bahia, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro e o Fluminense. O Bahia e o Cruzeiro hoje na Série B, eles podem classificar, são jogos. Então, assim, a claro. gente só está fazendo uma análise de confronto. O pessoal sempre gosta, né? Conversa, tal, entre os amigos. Não, e outra, e pode acontecer nada daquilo que nós estamos falando, né? Porque Sim, é previsível, né? Falando de mata-mata, às vezes um time
está muito melhor do que o outro, mas naquele dia não vai bem, tem uma expulsão, o melhor jogador machuca, um time pode estar desfalcado, tem uma série de fatores que influenciam, né? Sim, tudo isso tem a questão, né? Porque tem o início agora nessa semana, aí depois você tem uma parada de 2 semanas, porque são jogos dos campeonatos continentais, que é a Copa Sul-Americana e também a Libertadores. Dá tempo de E fazer aí algum ajuste, né? Exatamente. E aí a Copa do Brasil volta na semana do dia 13 de julho. E aí depois a gente vai ter os confrontos, André, para você ver como esse ano tá espaçado, e a mesma coisa tá muito exprimido o calendário, que a gente tem a questão da Copa do Mundo. O primeiro, a semana, vamos dizer assim, das quartas é 27 de julho, ou seja, a última semana de julho. E depois você vai jogar o jogo de volta só na semana do dia 17. Então, assim, às vezes esses clubes que tiverem dificuldades também, a gente tem que lembrar, vai ter a janela, os clubes brasileiros podem perder jogadores e também Sim. podem receber. Então, assim, até nisso, às vezes um clube classificou, às vezes tem uns termos assim, classificou muito suado, ou como as gatas, né, que eles usam lá em Minas. Às vezes, nas quartas, esse mesmo clube pode estar deslanchando com uma ou duas peças que são contratadas. Mas, de uma maneira geral, o André analisou os confrontos. Para ele, vamos repassar aqui, vamos ter a classificação do Palmeiras, do Santos, do Atlético, do Goiás, do Ceará, do Fluminense, do América e do Atlético. Na minha avaliação, eu acho que vai passar Atlético, o Botafogo, o Fluminense, o Ceará, o Goiás, o Atlético Paranaense, o São Paulo e o Corinthians. E a gente vai fazer essa análise, né, André? Quando terminar os confrontos. E aí a gente vai lá ver quem acertou mais, quem errou mais. E a gente também vai fazer prognóstico nas quartas, da semi também da final. André, a gente está encerrando o programa também, foi mais curto, foi só mais um debate, uma análise dos confrontos. Suas considerações finais e o que esperar também, né? Vão ser grandes jogos. Eu acho que é isso, Edu. Esperamos grandes jogos, né? Que não tenhamos jogos marcados por expulsões, principalmente se tratando de clássicos, né? Aquelas brigas, tudo mais, aqueles jogos muito truncados. A gente espera grandes confrontos aí, com muitos gols e é o que você falou, a gente vai continuar acompanhando e dentro da programação aqui da Webzone, a gente vai falar dos desdobramentos, dos resultados, avaliar o que deu certo, o que não, enfim, é só o pessoal continuar acompanhando aí com a gente. Tá certo. Só para lembrar, né, André? A partir dessa fase de oitavas, a gente tem o VAR. Então, isso também pode ser um fator equilibrante dentro dos clássicos, né? Isso aí. Eu elogiei a CBF, elogiei não, falei, ó, não vou bater na CBF por causa disso. Isso é uma coisa que dá para a gente contestar um outro dia com um pouco mais de tempo. Se você vai ter VAR na competição, que tenha em todos os jogos. Então, como é que você não tem na fase inicial e tem na próxima? Então, isso é uma coisa que eu já não gosto. É estranho, porque o ano passado na Série B, no primeiro turno, não teve, no segundo teve. É diferente, né, Não. André? Aí você fica aquela coisa, não, mas nesse jogo, se tivesse o VAR, teria sido tanto. Aí, como não teve o VAR, foi tanto. Então, isso interfere no andamento do campeonato, né? Sim, aí esse ano foi o campeonato inteiro. Então, agradecendo a todos aí do esquema de jogo, mais um programa nessa sexta-feira, 17 de junho. A gente volta na semana que vem. Semana que vem, André e eu vamos analisar aí a questão dos jogos da Libertadores e também da Copa Sul-Americana, fazer um prognóstico do que esperar. A todos uma excelente semana. Nos vemos na próxima sexta. Até mais. Obrigado, viu, André? Obrigado, Edu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.